Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer uma discussão aqui nesse vídeo. Qual seria o universo perfeito, o universo dos sonhos? O que fazer e o que não fazer para esse universo ser foda, ser incrível e ser o melhor universo de super-herói já feito? Como James Gunn, Peter Safran, a galera do DC Studios pode fazer isso acontecer? E qual seria aqui a opinião nossa dos fãs, né? Por isso que eu falo, escreva aí nos comentários, deixa seu comentário aí embaixo para você falar o que tem que ser feito. Como que você acha que deveria ser planejado, assim, esse sucesso? Quando eu digo planejado sucesso, como que você acha que esse universo precisa ser construído? Como você acha que, tipo, precisam apresentar os personagens? Como que precisa apresentar a Liga no futuro? Esse vídeo aqui é pra gente discutir o que se deve fazer e o que não se deve fazer, baseado em experiências que a DC teve, que o próprio mercado de filmes super-herói entregou, e o que o James Gunn e o Peter Safran pode fazer pra dar a volta por cima com essa franquia, para essa franquia criar coisas incríveis no cinema em termos de universo compartilhado, que o James Gunn falou que vai ser a maior narrativa dos cinemas. Isso é um potencial que é possível com a DC, só que você precisa realmente entregar isso com qualidade, e grande projeto e planejamento, enfim. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite eu tô postando, beleza? Se tá chegando agora no canal, se inscreveu agora, apareceu por causa desse vídeo, por causa da thumb. Todo dia aqui tem 2 vídeos, a gente fala muito sobre a DC. Vamos falar sobre o DCU e o porquê que ele pode ser o universo dos sonhos e o que ele não deve fazer pra que isso não, tipo, sei lá, não desvie o foco, que não seja algo, sabe, só mais um universo, igual o DCU fez, igual a Sony faz, ou o que a Fox fez no passado. Ele não pode ir por esse caminho. Você tem exemplos de tudo que não se fazer no mercado e exemplos da própria DC, né? O que você não pode fazer para que isso não seja aquela coisa alegórica e inócua, sabe? De você ver e falar, não ligo para esses personagens, não importa o tamanho da marca deles. Que foi o que aconteceu com o Batman e com o Superman, né? Do Henry Cavill e do Ben Affleck. Você olhava pros dois e não te passava nenhuma credibilidade. Eles vão cair no ostracismo. Esses personagens vão ser esquecidos. O Jesse Eisenberg como Lex Luthor, o Jared Leto como Coringa, eles vão cair no esquecimento e vão ser lembrados vagamente no futuro. Quando você precisar lembrar de filme ruim, você vai lembrar do Batman vs Superman, do Esquadrão lá de 2016, enfim. Bom, vamos lá. Pra mim, o DCU precisa ser o melhor universo super-herói. Por 2 motivos. Ele tem os melhores heróis e os melhores vilões. Ponto. E tem um outro motivo. Vou colocar um terceiro motivo, que é o James Gunn estar aqui. O James Gunn trabalhou no MCU. Então, como ele não era o chefe de lá, ele ajudou, lógico, a construir o universo, provavelmente. O que acontece? Ele tem que ver o que ele não gostou de lá e não trazer aqui pro DCU. Ele fazer diferente. Ou olhar e falar assim, beleza, eles fizeram desse jeito, acho que eu consigo fazer uma parada até melhor. Eu acho que ele tem essa ambição do tipo assim, pegar e falar assim, pô, eu acho que eu consigo criar algo maior, acho que eu consigo criar algo até melhor. Eu acredito muito nisso. O James Gunn é roteirista também, né? Ele não é só um diretor. Ele é roteirista, ele também vai produzir os filmes aqui. Ele é produtor, diretor e roteirista, né? Qual que é o ponto aqui? Pra você construir algo melhor, como que você faz isso? Hoje você tem um exemplo de tudo que deu errado e de tudo que deu certo. Ainda assim, nas coisas que deram certo no MCU, que durou aí pouco mais de 10 anos, né? Durou mais de 10 anos o sucesso deles. Até hoje eles fazem sucesso, mas eles tiveram o pico do auge ali, porque era uma novidade, ninguém nunca tinha visto isso, enfim. Eles planejaram fazer aquele sucesso e foi um sucesso que eles almejaram e alcançaram, certo? No DCU eles têm que ver tudo isso e pegar as coisas que não se deve fazer. E a DC precisa criar a sua identidade. Como que você faz isso? Criar a sua identidade. Primeiro, você tem que mostrar que seus heróis são diferentes. Como que você vai mostrar isso? Porque pra muita gente, super-herói é tudo super-herói, né? Então, isso é muito plausível até pro grande público e tal. Pra eles enxergam tudo. Algumas pessoas não sabem nem que existem 2 marcas que são teoricamente rivais, enfim. O que acontece? Como que você faz isso? Você precisa ter filmes distintos. Um grande exemplo é que o Superman Legacy precisa ser diferente do The Brave and the Bold. Em termos de tom, em termos de tudo. O próprio Authority também. Monstro do Pântano, se for um filme de terror, igual eles imaginam que vai ser, isso já é alguma coisa diferente. E a Supergirl é uma coisa mais sci-fi no espaço. A gente tem que entender uma outra coisa também, que é o seguinte. Esses filmes não estão sendo feitos só pra nós fãs. Isso não existe. Isso é uma loucura você pensar nisso. Eles estão pensando em fazer sucesso com esses filmes. Tudo que é franquia e tem um nicho específico e vende bastante, seja algo de terror, seja algo de super-herói, seja algo de ficção científica, tudo é voltado para dar dinheiro e lucro
para essas grandes corporações. Não se engane achando que você vai ver uma parada para fã. Se você quer uma parada mais para fã, você fica mais nos quadrinhos. Ainda assim, os quadrinhos é para ser vendido para várias pessoas, né? Não é só para os fãs, embora tenha um nicho ali, sempre a galera que compra quadrinhos que mantém as vendas das editoras sempre. Agora, quando você tá fazendo num filme, principalmente nos cinemas, que é uma mídia grande, você tá fazendo para atingir outras pessoas. Os heróis da DC são pra todo mundo. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o Flash. Os vilões, eles são pra todo mundo. Muita gente conhece esses personagens porque eles são gigantescos. Dentro da cultura pop, eles têm uma importância gigante. Isso não vai ser pra você fã. Não seja iludido, isso vai ser pra todo mundo. O próprio The Batman não é só pros fãs. O próprio Joker também não é só pros fãs. Isso não existe, certo? Isso não existe. Tem muito fã que pensa que aquilo é pra ele, né? Aquele sentimento de pertencimento. Não, isso aqui é pra mim, não é pra você. Se você não entendeu o meu filme é porque você é burro, né? Porque tinha muito isso no começo do DCEU. As ideias do Snyder eram tão ruins que ele não agradava nem os próprios fãs e nem o público geral, porque era ruim, tá ligado? O próprio Warner Bros, com o Walter Hamada e outra galera que tava ali também fazia isso. Sempre seguir o planejamento, porque se isso foi mapeado, foi colocado ali pra chegar até certo ponto, siga esse planejamento e que não tenha interferências nos filmes. Se os filmes for adiado por algum motivo, algumas coisas tipo, tem problema em Hollywood, vão adiar filme, isso é uma coisa. Outra coisa é você desviar o planejamento. Sempre seguir o planejamento. Isso é a primeira coisa. Acho que a Warner Bros. É responsável por nunca fazer isso, tá ligado? Porque isso pode dar uma merda muito grande, assim como a gente tá vendo refilmagens em Aquaman, como teve refilmagens na Liga, eles desviaram o foco. Era pra ser uma coisa, vamos virar pra ser outra coisa. Por isso que são 10 anos de fracasso. E não só por isso, por vários outros motivos também. Primeira coisa que tem que ter nesses filmes, qualidade. Essa é a primeira coisa. O resto a gente julga depois. Por quê? Se você entrega um bom filme do Superman e vai por um caminho que ninguém esperava, por exemplo, beleza. Só que o filme ainda sendo bom, as pessoas vão comprar essa ideia. Falar, pô, beleza, o filme é bom. E tem uma outra coisa também pra mim que pega muito, é que assim, se você colocar fórmulas nesse universo, muito provavelmente vai dar tudo errado. Por que eu falo isso? Você tem o Batman nesse universo. E o próprio Damian já prova isso. Ele é um Robin mais sombrio do que os outros Robins. Vocês não concordam? Óbvio que um filme solo do Batman, ele vai ser um tom, e um filme, talvez um exemplo, dos melhores do mundo, vai ser outro tom. Vai ser uma parada mais leve e tal. Você não pode descaracterizar os personagens por conta de fórmulas. Que foi o que aconteceu com o filme da Liga da Justiça. Você descaracterizou os personagens. O Flash é um grande de um idiota. O Aquaman é um cara que é um brucutu que fica fazendo a mesma cara o tempo todo. A Mulher Maravilha era pra ser a maior líder ali, porque o filme dela fez o maior sucesso. O Batman do Ben Affleck é horroroso. E o Superman, eles tentam trazer o Superman pro lado certo, porém tudo dá errado porque o texto é ruim, o ator não sabe atuar muito bem, a direção é uma merda. Então você errou em tudo. Você quis trazer para um lado o MCU da coisa, sendo que você nem construiu esses personagens e sendo que você não faz ideia de que representa esses personagens. A construção individual desses personagens é a coisa mais importante no início. Você nunca vai fazer um universo de sucesso se você não fizer um bom Superman, um bom Batman, uma boa Mulher Maravilha, Lanternas Verdes funcionando, todos os outros heróis funcionando e apresentando os outros personagens, que é aqueles que eu falo pra você que não precisa ter filme. Esse pra mim é o ponto, um dos pontos cruciais, lógico. Primeira coisa é qualidade. Você precisa entregar bons filmes e boas séries desde o começo, sempre. Pegamos num ponto que aconteceu foi o seguinte, o que o James Gunn chama de fadiga de filme de super-herói. As pessoas não estão preocupadas em entregar um bom filme, eles estão preocupados em fazer o próximo filme. Então você faz um filme esperando qual que vai ser o próximo. Isso é uma merda, né? Tô falando de todo mundo aqui, não é só do MCU não, todo mundo. Como que seria um filme dos sonhos da Liga da Justiça, por exemplo? O filme dos sonhos da Liga da Justiça, construindo um a um. O Superman vai ter um filme, o Batman vai ter um filme, o Lanterna Verde vai ter um filme, vai ter a série das Amazonas, provavelmente a Mulher Maravilha vai ter um filme e provavelmente o Flash também tenha ou um filme ou uma série, até mesmo uma animação ele pode ter. Isso tudo vai ser construído para eles se encontrarem. E aí depende da formação que o James Gunn quiser fazer, porque ele tá apresentando desde o Superman Legacy aqui heróis apresentados aqui no filme, pra já interagir com o Homem de Aço, pra mostrar assim, ó, todo mundo já existe. Você não precisa ficar fazendo um filme de origem. Vou fazer um filme que vai contar a origem do Metamorfo. Não, você pode contar isso num diálogo. As pessoas subestimam muito o poder do diálogo num roteiro, de você falar alguma coisa, citar alguma coisa, deixar no ar alguma coisa. As pessoas subestimam muito. As pessoas pensam que filme é só flashback e montagem, ou
filme de origem, não é bem assim, né? Esses heróis da DC, os principais, não vão ter filme de origem. A Mulher Maravilha não vai ter um filme de origem, o Batman também não, o Superman também não. Provavelmente nem os Lanternas Verdes, né? Porque eles vão ter uma série ali. Não vai ser uma série de origem, eu duvido muito. Vai ser uma parada que vai construí-los de uma outra maneira. Eu espero que o DCU não seja o MCU 2.0. O DCU precisa ser diferente, melhor e maior. Ponto. Por N motivos que eu já falei aqui. Precisa ser melhor e maior. Como que você faz melhor e maior? Os modelos do mercado estão aí. Eu acho que essa é uma vantagem, uma pequena vantagem que o DCU pode ter. De você já ter exemplos do que deu certo e errado, olhar pra isso e fazer melhor. Falar, pô, beleza, eles fizeram isso que foram legal, tá, a gente consegue fazer algo melhor do que isso. Quero mostrar, logo no começo do seu universo, que você tá fazendo uma coisa que ninguém viu. Isso eu acho que é a coisa mais difícil, porque assim, o grande público, por exemplo, que nem eu falei, pra eles super-herói é tudo igual, certo? Beleza, é compreensível. Só que eles já viram um universo de 10 anos que deu muito certo. Como que você vai fazer um universo também de 10 anos que eles nunca viram e provar pra eles que vai ser diferente? Como? Com qualidade, com os maiores heróis e com os melhores vilões. Isso pode fazer diferença e mostrar pra todo mundo, o que eu sempre falo aqui, que ninguém nunca viu isso. Uma coisa é você ver aquele universo, outra coisa é você ver um universo DC nos cinemas, que é algo novo, algo que é uma novidade, querendo ou não. Vocês podem falar assim, mas não é uma novidade porque vai ser no mesmo molde, vai ter filme, vai ter série, vai ter animação, depois todo mundo se junta e tal. Uma coisa que eu não queria que tivesse no DCU, eu acredito que vai ter, mas eu não queria que tivesse, cena pós-crédito. Cena pós-crédito, o que acontece? Às vezes ela é mais falada do que o próprio filme. E isso é ruim, tá ligado? Óbvio que se fizer um filme com um gancho no final, pode ser que ele seja mais falado que o próprio filme também. Existem vários filmes assim, só que ele não é descolado do filme. A cena pós-crédito às vezes pode ser descolada do filme. O filme, no geral, o final, pode ser uma parada que, tipo, faça um pouco mais de sentido pro DCU. Pra você mostrar que vai ser diferente, tá ligado? Pelo menos em pequenas coisas. E tem outra coisa que vai ser diferente, que é o seguinte. O que a DC tá fazendo é uma coisa que o MCU no começo não fez. O MCU no começo era filme só. Então quando chegou nos 10 anos era só com filmes. O DCU já vai começar com filmes, séries, animações e até mesmo games. Isso eu acho que é um diferencial. E assim, pra você não enjoar o público, logo nos primeiros projetos você tem que mostrar que vai ser diferente. Eu tenho uma teoria do que pode ser o DCU no futuro. Basicamente que é o que aconteceu com as animações do Flashpoint até o Guerra em Apocalipse. Quando lançou na época o trailer do Guerra em Apocalipse, que ia encerrar esse universo animado, na bolha nerd, muita gente veio, isso aqui foi até no início do canal aqui, veio no canal perguntando, pessoas, eu fiz um vídeo que deu 30 mil views na época e tal, pessoas vinham perguntando, tipo assim, qual é a ordem cronológica desse universo pra mim assistir essa última animação da Liga. Eu acredito que vai acontecer isso com o DCU se tudo der certo. Ele vai ser um universo um pouco mais comedido no começo, do tipo assim, óbvio, você tem um filme do Superman, um filme do Batman, são grandes marcas. Só que, o que acontece? Como a DC tá tão embaixo, as pessoas até vão assistir os filmes, as séries, enfim. Mas o que acontece? Não vai ser um grande boom. Eu não acredito que vai ser um grande boom. Que vai ser uma parada que vai falar, nossa, meu Deus, você viu com o novo universo da DC, que espetacular. Eu não acredito que vai ser isso. Eu acredito que quando chegar num filme da Liga, num grande momento do universo, as pessoas vão começar a perguntar qual que é a cronologia pra você assistir. Isso eu acredito que é o que vai acontecer. E pra mim é uma coisa que faz muito sentido, porque eu não acredito que no começo você vai ter filmes espetaculares, mesmo que sejam espetaculares, e as pessoas vão se interessar logo de cara e vai criar um hype absurdo. Esse hype vai ser construído com os anos. E eu acho que o James Gunn entende isso. Por isso que ele traz aqui coisas que na cabeça dele, pelo que ele apresenta, são coisas diferentes. Fazer uma série das Amazonas, estilo Game of Thrones. Fazer uma série dos Lanternas Verdes, estilo True Detective. Fazer coisas diferentes. Fazer um filme da Supergirl com ela lá no espaço. É uma coisa que eu acho que o James Gunn tá pensando assim, beleza, os filmes de super-herói fizeram tal coisa, o MCU no todo fez algo que pra eles foi o ápice. E eles podem até fazer algo maior, talvez, enfim, mas eles têm uma marca de sucesso estabelecida. Para esse universo, tipo, prosperar e dar tudo certo, os primeiros projetos têm que ser bons. Superman precisa ser bom, The Brave and the Bold, o All Torch, os primeiros têm que ser bons. Se os primeiros não forem tudo isso, e tem uma coisa perigosa, a expectativa, que é não a nossa, mas a expectativa do geral, que aconteceu com The Flash, por exemplo. The Flash é espero que seja um grande aprendizado, de você prometer um puta de um filme e entregar um filme bom apenas nota 7. Você não pode fazer isso. O marketing precisa funcionar de uma maneira diferente.
Você precisa vender que é um novo universo e que vai começar algo novo. Só que você não precisa ficar falando no começo que vai ser algo épico, vai ser algo bíblico. Não. Você vende que é um novo universo. Aos poucos as pessoas vão vendo que vai chegar algo maior. A novidade não é um universo super-herói. Isso é uma coisa que já aconteceu. Pro grande público isso não é nenhuma novidade. Inclusive você fala, tem outro universo. A grande novidade é você fazer um universo DC, que isso nunca aconteceu. Isso é uma novidade, querendo ou não, é uma novidade. Você pegar um vilão tipo Darkseid, é uma grande novidade. As pessoas vão falar, não, ele parece tal. Não. Fulano de tal parece ele. E olha só como ele é diferente. O plano dele é diferente. Como a mente dele funciona diferente. Como tudo é diferente. Tá? É diferente. As pessoas pensam que parece. Não parece. É diferente. Tá ligado? Então eles precisam mostrar isso de uma maneira com uma outra perspectiva pro grande público. Mostrar que assim, ó, a gente tem um universo super-herói também. Só que o nosso universo é maior. A gente vai estar fazendo uma coisa mais épica. E assim, maior que eu digo não é em quantidade, é você explorar todo o DCU. Porque assim, o MCU no começo ele não tinha os direitos de todos os personagens. Talvez se tivesse, vocês teriam visto algo até maior do que eles fizeram. Porque ia ter mais personagens ali amplamente, alguns eles conseguiram ao longo do caminho, mas esses personagens do DCU vão estar todos disponíveis desde o começo. Essa é uma outra vantagem de você conseguir fazer algo melhor. E outra, você tem um modelo do que os caras fizeram, é mais que obrigação você fazer o melhor, principalmente o James Gunn, que é o cara que trabalhou lá. Então ele pode ver tudo lá que ele não gostava, entre aspas, digamos assim, e fazer melhor aqui. Pra mim, o meu grande receio do DCU, eu tenho um receio, que é a Warner Bros. Acho que é o receio de todos nós aqui, depois dos filmes que aconteceram, depois de The Flash, principalmente, do que vai ser o Besouro Azul, Aquaman, enfim, as refilmagens de Aquaman, o Reino Perdido. Qual que é o receio? A Warner interferir, os acionistas interferirem, ou, enfim, porque assim, os dois produtores, o James Gunn e o Peter Safran, eles respondem só aos Zaslav. Eles não vão ter interferências da Penebe ou do Michael De Luca, por exemplo. Eles respondem aos Zaslav. Então eles são responsáveis pela franquia. Logo, existe um peso gigantesco em cima dos ombros deles de fazer isso dar certo. Dá certo em termos de dinheiro, dá certo em termos de qualidade, em termos de franquia crescer. Então, assim, quando você está trabalhando numa franquia desse tamanho, que envolve muita coisa, muito fã, muito dinheiro, marcas muito grandes, você não pode pisar na bola. Então, você que é fã da DC, menino e menina, torça para que o plano de James Gunn seja bom. Que nem eu falo para vocês, por exemplo, se junta, 100 inscritos aqui do canal, nem precisa ter eu nesse bolo aí. Eu junto 100 inscritos, 50 meninos e 50 meninas inscritos aqui do canal. Beleza, eu duvido que vocês iam pensar num universo igual o Batman vs Superman pensou. Eu duvido. Se você é fã da DC, se entende de quadrinhos no geral, não precisa nem ser fã da DC, jamais você pensaria nesse universo. Eu acredito que o James Gunn pode fazer algo diferente, porque ele conhece esses personagens. Por que eu falo que ele conhece? Eu já vi vários tweets dele recebendo mensagem da galerinha lá tal, e respondendo várias pessoas e citando vários quadrinhos da DC que muita gente não conhece, que só leitor de quadrinho, até mesmo das antigas, conhece. E tem uma outra coisa também, o americano ele tem acesso a todos os quadrinhos. Nós aqui do Brasil não tem, porque por motivos óbvios, né? Algumas coisas que não chegaram nunca aqui no Brasil, ou você compra importado ou você não tem. Mas o DCU precisa ser melhor do que o MCU, mais épico, mais trabalhado, e os heróis principais precisam funcionar muito mais. Batman, Superman e Mulher Maravilha, eles precisam ser os maiores heróis do cinema e ponto. Não existe desculpa pra isso, tá ligado? Você não pode fazer o que você fez no DCU. Acho que o James Gunn, ele tem essa ciência, né, de tipo assim, esses são os maiores heróis do mundo, mesmo você gostando de todas as editoras e amando, existem alguns que são maiores do que outros, e aí você precisa trazer isso aqui pro cinema e criar um fenômeno. Isso aos poucos, isso vai demorar, com o tempo isso pode acontecer, mas a minha teoria é de que tipo, vai chegar num certo ponto que as pessoas vão se interessar por tal filme, a ponto de conhecer o resto do universo pra chegar naquela determinada parte do universo, porque chegou um hype, tá ligado? Eu acredito que vai ter um filme que vai ser mais hypado do que os outros, que vai puxar o resto do universo, talvez um filme crossover, algo do tipo, porque a DC vai ter que se provar muito em termos de qualidade, em termos de construção de universo, e principalmente mostrar que é um outro universo, não é o mesmo universo que o MCU fez, porque são outros personagens e tal. Acho que a vantagem da DC, mesmo tendo os maiores heróis, são os vilões, que são os melhores. Se você trabalhar bem os vilões, acho que dá pra você fazer uma coisa muito mais foda. Então é legal você já ver o Superman Legacy, já ter um Lex Luthor. Bom a gente torcer pra que tenha um Coringa nesse universo também, outros personagens fodas assim, tipo Darkseid, Brainiac, enfim.
Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acredita que precisa ser feito para o DCU ser o universo dos sonhos. Qual seria o universo dos sonhos na sua opinião, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Tamo junto, até a próxima.